É claro, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Se você quiser fazer uma pergunta também para a Márcia aqui e não tem problema de se identificar, você faz a sua pergunta aí na página do programa Giro na Cidade pelo Facebook. Ou você manda também a sua pergunta pelo nosso YouTube TV Connect Brasil. E se você não quiser se identificar, você manda pelo nosso WhatsApp que está na tela 71992188015. Esse WhatsApp é de denúncia, é também de perguntas, tá certo? Não aceita ligações, só para denúncias e também vídeos para receber essas denúncias aí. Então, vamos começar o nosso bate-papo. O tempo é dela agora. Márcia Novaes, boa tarde, seja bem-vinda ao Giro na Cidade. Boa tarde a toda a comunidade de Camaçari, a todos os professores e professoras que estão nos assistindo. Estou aqui para dar alguns esclarecimentos a respeito da nossa pauta de reivindicação. Espero poder esclarecer bem aqui. Vamos lá, vamos se apresentar então para o nosso telespectador internauta. Eu já disse quem é a minha amiga Márcia, mas muito superficialmente, se apresente então para os nossos telespectadores. Eu sou Márcia Novaes, sou presidenta do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Camaçari, sou também diretora da CUT Bahia e do Fórum Estadual da Educação. Então, estou aqui representando a categoria de professores e professoras, sou professora, sou da rede, sou concursada e espero poder contribuir bastante com o debate aqui. Ok, vamos nesse bate-papo aqui, então é muita coisa para a gente dialogar sobre a questão da educação em Camaçari e você também vai poder interagir com a gente. Eu já tenho algumas perguntas de internauta que já mandou, quando a gente jogou o card lá, já mandou algumas perguntas para cá. Já tem uma aqui dizendo assim, Edilson, pergunte aí para a presidente sobre a questão de climatização das escolas, se existe alguma. Eu acho que é a questão de ar-condicionado, essas coisas assim, não é? Acredito que eles estejam falando sobre a questão da climatização. Nós, nas escolas, nós não temos climatização. Nenhuma em Camaçari, mano? As escolas, elas estão com dificuldade nos próprios ventiladores. Então, os ventiladores que tem nas escolas, eles são tão barulhentos que ou a professora dá aula ou a professora liga o ventilador. Então, nós não temos climatização, nós não temos uma ventilação boa dentro das escolas. É complicado. Vou falar logo para Breno aqui, Breno faz uma pergunta dessa sobre ar-condicionado, se nem o ventilador está apresentando. A gente começar dando risada, né? O cara fala sobre ar-condicionado, se a gente não tem nem ventiladores ainda que estejam funcionando, então a gente está aquém daquilo que se espera. Uma sala barulhenta também não tem como você aprender, né, Márcia? Exatamente. Então, nós do sindicato, nós fizemos uma pauta, que é a pauta que nós chamamos a pauta pedagógica, e dentro dessa pauta nós temos a questão da climatização das escolas. Mas, infelizmente, ainda não é prioridade para a gestão municipal climatizar as escolas. Eles não estão muito preocupados com a situação dos alunos, dos professores que estão dentro das escolas. E aí todos estão passando por uma situação difícil nesse momento de calor, porque os ventiladores eles não comportam e deixam as pessoas até muitas vezes passando mal dentro das escolas. Olha, na pauta de reivindicações também, o CISPEC fala sobre algo que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, que é a questão da alimentação, a merenda escolar. A gente sabe que até hoje, né, Márcia, tem muitos alunos que vão na escola mais por causa da merenda, né? Não tem em casa às vezes e a merenda é o que salva. Na pauta de reivindicações de vocês também existe essa questão do gênero alimentício que precisa dar uma melhorada, né? Exatamente. Nós colocamos porque a pauta dos nossos professores, das nossas professoras, não é somente pensando neles, e sim também pensando na qualidade da alimentação dos nossos alunos e das nossas alunas que estão na escola. E muitos deles, às vezes, chegam na escola sem, ao menos, ter o café da manhã ou um almoço. Então, a gente preza pela alimentação escolar de qualidade. Inclusive, nós temos pessoas que fazem parte do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é a companheira Cássia que está aqui. Talvez ela
consiga te dar, como ela é fiscalizadora, ela faz parte do conselho, então ela está por dentro da situação da merenda escolar. E hoje a gente está passando por uma situação um pouco complicada, porque a merenda está sendo terceirizada, então tá tendo empresas dentro da escola que está fornecendo a merenda. Isso para a gente, de certa forma, é um retrocesso, porque a gente é contrário à terceirização, mas a nossa luta mesmo, de fato, é pela educação, ou por alimentação de qualidade para os nossos alunos e as nossas alunas. Tá bom, essa é a Márcia Novaes conversando com a gente aqui sobre educação na cidade de Camaçari, viu? Rádio Web Bela Vista FM. Estou ligado aqui em Parafuso, ouvindo através da Rádio Web Bela Vista FM, grande Edilson Alves e Márcia Novaes. Um abraço para Cereja. Quem é Cereja? Essa é potência. Quem é? Ele deve estar falando de Verena, só pode estar chamando Verena de Cereja. Deve ser, viu? Porque Denilson não é que está aqui acompanhando. Eu não sei o que é isso. Márcio Caçulinha é pior. Deixei ela da cor de cereja agora. Ô Gilson, um abraço, gente. É Verena, ele falou cereja, com certeza é Cássia Verena. Ele falou cereja. Ô Gilson, você deixou a mulher toda igual cereja agora, viu, Gilson? Um abraço. Os comerciantes aí de Parafuso, viu? Ô, Márcia, a gente também tem falado muito aqui sobre a questão dos meninos que tem o seu fardamento escolar. Muitas mães ainda reclamam, né? Vocês também colocaram isso como pauta de reivindicação, fardamento, e não tem chegado, é assim? A gente está acompanhando, tem chegado em algumas escolas, mas ainda não está na sua totalidade, no 100%. As mães já estão recebendo, estão indo nas escolas buscar, mas ainda não tem chegado na sua totalidade. Então isso também, quando a gente coloca na pauta pedagógica, como a gente colocou em fevereiro, que foi o início do ano, a gente coloca pensando, como eu falei, pensando também nos alunos. E quando a gente pensou nos alunos, a gente pensa no fardamento, porque o fardamento é importante para as mães, para os pais, para a identificação própria dos alunos quando chegam na escola. Então, nós colocamos, está chegando o fardamento, mas ainda não está na sua totalidade. E é uma reivindicação importante, porque o fardamento faz parte, né, desse processo. A Márcia falou sobre a questão aqui da merenda escolar. Tem muita gente que tem alergia a alguns alimentos, né? Eu tenho um netinho, Márcia, de 2 aninhos, ele tem alergia a leite. Rapaz, se comer qualquer coisa que tenha leite, ele se empola, lactose. Ele se empola todo, coça, ele perde para coçar, só falta arrancar um pouco. Tem que ter um cuidado gigante com ele. E nas escolas também tem esses meninos também que são alérgicos a algumas merendas também, né? Tem que ter um cuidado muito especial, né? Na verdade, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele já prevê que esses alunos eles sejam assistidos. Então, que tem uma merenda diferenciada para esses alunos. O nutricionista já tem que fazer um balanceamento, fazer um cardápio específico para esses alunos. E aí, eu digo, quem acompanha bem é Cássia, ela sabe que eles estão fazendo, por enquanto está tranquilo essa questão da merenda escolar, no sentido de pensar nesses alunos, pensar na dificuldade, na doença, que a gente tem aluno com anemia falciforme, a gente tem com diversos tipos de doença. Isso é uma orientação, na verdade, antiga do Programa Nacional, que já tem alguns anos, desde atrás, que já vem com essa orientação de diferenciar. Olha, quando a gente fala sobre a questão escola, engloba tudo, né? E uma das coisas que vocês colocaram aqui como pauta também é justamente o acompanhamento para os alunos que estão com deficiência, né? Assim, e vocês também colocaram isso como uma reivindicação, porque está faltando isso dentro das escolas hoje. É o quê? É um professor mais qualificado para lidar com essa criança? Não, professor qualificado nós temos. Tem? E a rede, ela tem os professores muito bem qualificados. Nós temos professores que lidam diretamente com esse tipo de questão, mas o nosso problema com relação à educação especial específica é com relação aos cuidadores e ao
acompanhamento, porque apesar de ter, o CRIA ter já um local específico para atendimento desses alunos, ainda não atende a sua totalidade. Então, precisa de um acompanhamento tanto para as mães desses alunos, para os pais desses alunos e para todos os alunos da comunidade escolar, inclusive que tem deficiência. Porque muitos, às vezes, não tem nenhum relatório para levar, para dizer, não tem um laudo para dizer que tem um problema de algum tipo de deficiência específica. Tá certo. Ô, Márcia, nas escolas hoje tem o quadro funcional correto? Todos estão ali ou está deficitário? Está deficitário. E a gente está com uma deficiência grande. Nós estamos precisando de concurso público para suprir essas necessidades. A gente está com deficiência de auxiliar de disciplina, de professor, de cuidador. Teve recentemente um processo seletivo, mas ainda não vai atender a necessidade do município. Precisa urgentemente ter concurso público para suprir essa necessidade. Quando vocês falam de cursos de aperfeiçoamento para merendeira, seria o que isso? Explique para mim, eu vi isso dentro do projeto de vocês e eu queria perguntar isso. É que existe dentro do planejamento curso de aperfeiçoamento para merendeiras, merendeiros, concursados e terceiros. Seria o que, assim, não são cursos específicos para que a merendeira entenda e compreenda como lidar diretamente com esses alunos, até mesmo com esse tipo de alimentação que você perguntou anteriormente. Okay. Para que eles aprendam a lidar com o alimento, a forma de higienização, todas essas questões aí. Transporte, eu não vou nem tocar no assunto, porque está perfeito. Lá tá bom, não está transporte, como está na cidade também? Porque aqui o transporte aqui está beleza, né? Lá na escola também está assim, não tá? A gente ainda tem... nós temos 2 tipos de transporte na nossa rede, que é o transporte, o roteiro específico para professores e professoras, que a gente ainda tem algumas dificuldades, a gente tem batido muito, tem melhorado, mas ainda não está da forma que gostaríamos. E o transporte escolar, que aí o transporte escolar tem alguns problemas. Nós temos, acho que em média, 18 roteiros de transporte escolar, mas aí tem uma parceria entre Estado e Prefeitura, que acaba muitas vezes superlotando o ônibus escolar. A gente está com alguns problemas dentro, inclusive teve algum problema sério que foi de agressão de um menino que é homossexual dentro do transporte público, porque por conta da necessidade da gente trabalhar um pouco mais com a questão da diversidade. Então a falta de respeito, a homofobia que existe nesses espaços é complicado. Principalmente nas escolas, né? Na minha época o povo chamava de brilho, chamava de orelhudo, pé grande, ninguém ligava não, mas hoje a galera tá chateada quando se cria alguns apelidos. Cida Neves disse assim, os homens fazem muito mais para evitar o que temem do que para obter o que desejam. Ixi, Cida foi longe agora. Filosofou. Filosofou agora, viu? O prefeito roubou o salário do servidor em submissão ao Banco Itaú. Pagamento saiu do dia 28 para dia 5 de cada mês, porque a categoria aceitou esse absurdo. O sindicato deve mobilizar para reparar tal absurdo. É uma pergunta de Brandão para você. Não, na verdade, eu queria dizer que os servidores, nós temos categorias diferenciadas. Então, nós temos professores e professores temos servidores. Nós, especificamente, como nós recebemos através do Fundeb, a lei do Fundeb proibia que não recebesse em bancos privados. Mas, infelizmente, houve um veto em Brasília que permitiu que pudesse passar a receber por bancos privados. A prefeitura vendeu a folha para o Banco Itaú, mesmo com a luta de dizer não vai para o Banco Itaú, mas lá em cima, em Brasília, eles vetaram essa questão dessa parte que tem na lei do Fundeb, que foi uma coisa exigida pelos professores e professoras na época da aprovação da lei, mas que infelizmente eles derrubaram o veto lá. E aí agora vocês estão nós recebemos pelo... o que eles falam é sobre a questão do E-Social, a gente está recebendo no 5º dia útil do mês, ou seja, nós vamos receber dinheiro ainda na sexta-feira,
Para a gente está um pouco de descontrole, porque a gente estava acostumado a receber no último dia útil do mês. Então, aquelas pessoas que às vezes atrasam o cartão de crédito que tem naquela... Então, isso aí é irreparável, são dados irreparáveis. Até que regularize isso aí, mas a gente não está parado, a gente está buscando uma forma para ver se consegue reverter essa situação. Aí, Brandão, obrigado aí por sua participação aqui no nosso programa, também no Giro da Cidade. Gilmar Joaquim Gil da Bamuca, boa tarde, estourado do Topete. Esse programa sempre com boas pautas, viu? Parabéns. Valeu, Gil. Um abraço para você. Olha ele aí, Bispo da Cultura, dando moral. Bom dia, meu rei. Edilson Alves, produção. Antônio Cruz, telespectadores, internautas, ouvintes e extranauta. Vai para longe, rapaz. Só faltou falar de Denilson Nauta também. Essa é a nossa grande presidente do Sindicato dos Professores e representante da diretoria da sua classe. Valeu, um abraço, Bispo. Marta Leite, boa tarde, meu amigo querido do Topete. Um beijo para você, Marta Leite. Obrigado pelo carinho da audiência aqui com a gente, viu? Já que a gente falou em banco, vamos falar um pouquinho que disse que professor ganha dinheiro demais aqui em Camaçari. É verdade ou é mentira isso, Márcia? Vamos fazer a pesquisa. O povo tem essa história que diz que em Camaçari todo mundo é rico em Camaçari. Vamos fazer a pesquisa com os professores. Quem é que está com dificuldade aí? Quem é que está argolado? Infelizmente, a gente gostaria muito que isso fosse verdade. Acho que é uma luta de todos os sindicatos, de todas as centrais, que a classe trabalhadora recebesse um salário digno, mas os professores e as professoras de Camaçari não recebem um salário digno, e hoje a gente está tendo um achatamento muito grande para aquelas pessoas que fizeram sua graduação, fizeram sua especialização, seu mestrado, porque nós estamos tendo um achatamento do salário. E aí, essas pessoas que investiram fortemente para a melhoria da educação, elas fizeram um investimento neles para poder melhorar a educação, e de repente tem o seu salário achatado, há uma situação bem complicada nesse sentido, já que eles não vão receber nem um pouco mais por conta disso. Eles estão ali preocupados com a educação, a gestão municipal diz que tem preocupação com a educação, mas ele não investe na educação, porque quando ele deixa de pagar os interníveis, deixa de pagar uma pessoa que fez o mestrado, que fez o doutorado, e achata esse salário, ele não está preocupado com a educação de Camaçari. Agora, quando vocês falam assim sobre reajuste para os professores de forma linear, o que significa isso? Nós temos um plano de cargos e salários do município, que é a Lei 873 de 2008. Esse plano de cargos, no seu artigo 28, ele diz o seguinte, que quando você dá um aumento no primeiro da tabela, que é a pessoa do magistério, você tem que dar para todos os outros. Então, essa tabela ela foi quebrada em 2016. Infelizmente, hoje eles estão aplicando isso. Eles estão dando o reajuste apenas para as pessoas que estão abaixo do piso e estão deixando de lado essas pessoas que eu acabei de falar, que são as que fizeram graduação, doutorado, pós-graduação. Então, essas pessoas elas foram esquecidas. E aí, por isso, não está tendo aumento linear, porque você pega a tabela, tem 10 tipos de pessoas ali na tabela, ele aumenta aqui embaixo e lá o restante fica sem nenhum tipo de reajuste. Aí fica difícil. Eu tenho uma professora que é minha amiga, que ela foi fazer mestrado lá na Espanha, em outro país, e aí é um desespero, não tinha dinheiro, tomava emprestado, a família fazia caixa, fazia vaquinha, não sei o quê, e aí fez mestrado, aí volta e não recebe por essa qualificação. Não tem o reconhecimento, né? Infelizmente não é reconhecido. É complicadíssimo, meu rapaz. Mas vocês receberam um computador aí, não foi outro dia aí, disse aí que estava entregando para todos os professores. Começou a entregar. Essa é a reivindicação da gente, o sindicato fez essa reivindicação desde o início da pandemia. Já que os nossos professores, as nossas professoras passaram a dar aula remota, então a gente fez uma reivindicação como instrumento de trabalho. Sim. Porque o professor ele passou a utilizar o seu computador, o seu celular e todos os seus instrumentos para poder dar aula para o aluno e para a aluna. Então a gente fez essa reivindicação lá atrás, no início da pandemia, mas infelizmente só chegou agora os computadores e por enquanto está sendo distribuído gradualmente. Começou com a educação infantil,
e a partir daí vai subindo. A gente não tem assim ainda o quantitativo que foi distribuído. Ok. Formas homeopáticas, né? Podemos usar assim o termo, que serão distribuídos, mas a gente continua nesse bate-papo aqui com ela, viu? Com Márcia Novaes, presidente da CISPEC, do CISPEC, do CISPEC, Do né? CISPEC, do CISPEC, sindicato. do sindicato Edu. O meu querer bem tem de ser maior que o próprio querer bem. Que mal que por hora o bem não me faz. Por bispo da cultura. Grande bispo, o poeta. Hoje ele está inspirado. Hoje aqui foi Márcia que inspirou, viu? Meu topete estourado, você é irmão, viu? Deus continue te abençoando sempre. Você é muito especial. Valeu, garoto. Obrigado pelo carinho da audiência. Ô, Márcia, a pandemia ensinou muita coisa para vocês, né? Tiveram que fazer muitas mudanças e algumas peripécias, inclusive, para chegar no aluno, né? Pois é, nós no nosso plano municipal da educação, o plano nacional, o plano estadual, ele já prevê a questão do incentivo às tecnologias, mas infelizmente isso não é cumprido. Aí quando chegou a pandemia, a gente teve que aprender, desculpe a palavra, na tora. Nós aprendemos a dar aula como se a gente fosse um youtuber. A gente chegou lá e disse ali, coloca o computador na frente e nós vamos dar aula para o aluno. Infelizmente, a gente não tinha uma qualificação ainda suficiente para que os professores pudessem dar a sua aula de forma qualificada. Então, os professores eles tiveram que se reinventar, porque é o que nossos professores e professores do Brasil vêm fazendo o tempo todo, se reinventando. A gente luta, luta, luta. Quando a gente começa a avançar um pouquinho, lá vem a retirada de direito, lá vem a retirada de tudo que a gente vem conquistando. Então, na pandemia, a gente teve que fazer isso. Os professores tiveram que se reinventar. Mas isso também causou uma dificuldade muito grande nos professores com relação à saúde. Porque muitos professores que em algum momento tentavam fazer algo e aquilo, de certa forma, não dava certo, acarretou em vários casos de ansiedade, de doenças psicológicas, que hoje a gente tem um quantitativo muito grande de professoras e professores passando por psicólogo, por psiquiatra, por conta da pandemia. Aí, pandemia já está dizendo, pandemia. Aí, como disse Márcia, eu tenho dito sempre assim, a internet veio para todos, mas nem todos é para a internet, e o professor teve que se desluxar, poderíamos usar o termo, para poder aprender como também ministrar essas aulas no período pandêmico. Agora, estamos voltando gradativo, né? As aulas agora, para que a galera também possa voltar à normalidade, porque EAD, eu tenho dito sempre assim, viu, Márcia? É mais difícil do que o presencial, viu? Se engana quem pensa que EAD é mais fácil. Não, se engana e muito. As professoras que hoje estão aí, os professores, eles sabem a situação que nós passamos nesse período pandêmico. Então, a gente não tinha mais vida. Então, assim, a nossa casa virou local de trabalho. Então, a gente estava ali trabalhando e o esposo, o filho, outras pessoas passando ali por trás. A gente não tinha um espaço específico para estar dando aula. E, além do mais, a gente não tinha um horário, porque não tem algo condicionado do horário. Era pessoas ligando em determinados horários. Dentro da escola a gente tem um horário, apesar de professor levar muito trabalho para casa, mas no período da pandemia, quando a aula era remota, muitas vezes bem pior, porque tarde da noite, tinha um aluno, por exemplo, você sabe a condição do aluno nosso de escola pública. Tinha um aluno que não tinha um celular. Esperava a mãe chegar para poder emprestar o celular e fazer a atividade e devolver para a professora. E a professora, porque é uma pessoa sensível, geralmente ia lá e corrigia tarde da noite para poder dar o retorno para o aluno. Então, eu costumo dizer que quem levou a educação nas costas nesse período da pandemia foram os professores e as professoras. O esforço deles, a forma que eles fizeram, que levou a educação de Camaçari. Até porque era tudo novo, né? Exatamente. Tudo novo. Tem quanto tempo que vocês não têm reajuste salarial, mano, os professores? Nesse período, depois que Elinaldo entrou, ele entrou em 2017, nós não tivemos
nada em 2017, nada em 2018. Quando chegou em 2019, foi o IPCA de 3,75. Esse IPCA foi dividido em 2 vezes. Ou seja, 1,88, 1,88 para... E os 4,31 de 2020. Só que quando esses 3,75, por conta da pandemia, como estava para 2020, eles postergaram e só vieram pagar agora, em janeiro, e o retroativo dividiram em 36 vezes, vergonhoso. Se você pegar o contra-cheque do professor, você vai ter um contra-cheque específico com entre R$50 e no máximo R$100 de retroativo. Nós estamos tentando reduzir essas parcelas para ver se paga em menos, paga de uma vez. Nós conseguimos, tinha até R$1.000 receber de uma vez, mas os outros está em 36 vezes. Então a gente está recebendo 36 vezes um retroativo de um ano que não chega nem R$3.000. Menino, é muita coisa, viu? Fala um pouquinho mais sobre essa campanha salarial que vocês estão empenhados aí. Bom, nós começamos nossa campanha salarial, nós entregamos nossa pauta dia 14 de fevereiro. Nós entregamos 14 de fevereiro porque a gente aguardava a portaria do MEC, que só saiu dia 4 de fevereiro de 2022. E ela quem dizia o percentual específico do reajuste do piso, que é esse reajuste dos 33,24 que vai ser dado para aquelas pessoas que estão abaixo do piso. Nós começamos, tivemos a segunda reunião, só tivemos 2 reuniões com o governo até agora. A gente conseguiu manter a mesa aberta, mas até o momento a resposta dele foi o pagamento dessas pessoas que estão abaixo do piso, mas as outras pessoas não têm nenhuma proposta por enquanto. A gente não tem nenhum tipo de proposta, nem mesmo 1% sequer de proposta para essa campanha salarial. Então nós estamos com muita dificuldade em avançar com o pessoal dos interníveis. E aí nós estamos com mobilizações, a gente está procurando fazer mobilizações normalmente nos horários fora dos horários de aula, para não dar mais prejuízo para os nossos alunos, já que os nossos professores eles são tão responsáveis, e aí eles não querem dar prejuízo nesse momento, então a gente está fazendo os primeiros movimentos em horários que não são no horário de aula. Por enquanto a gente ainda não fez paralisação, a gente tem previsão de fazer a paralisação, mas a gente ainda não fez nenhuma paralisação. Estamos fazendo as assembleias para fazer o debate e ver de que forma a gente pressiona o governo para dar algum tipo de reajuste. E a gente queria chamar também a atenção aos vereadores que estão aí nos ouvindo para poder dar uma pressão ao governo, porque ninguém, nenhum professor, nenhuma professora, eles querem fazer greve, eles estão muito preocupados com os alunos que ficaram esse período todo sem aula, mas não dá para ficar também a gente, com a inflação que a gente está passando hoje, com luz cara, com gás caro, a gente não consegue também dar conta das nossas contas. E, como você sabe, a maioria das pessoas, das professoras, são mulheres. E essas mulheres, grande maioria delas, são mães solos, elas dão conta da casa sozinha. Então, no momento desse, em que a inflação está comendo tudo, tem professor com muita dificuldade de manter as suas contas em dia. Acho que não tem quase ninguém com as suas contas em dia. Vocês colocaram na pauta de reivindicação financeira que vocês querem um piso salarial nacional, né? Isso. E é um piso, assim, para que vocês vêm, do jeito que vocês vêm lutando, atrás da reparação que não teve lá no passado. O piso desse agora vai bater mais de 33, não é isso? Será? Aí vai ficar mais difícil ainda esse reajuste de 33. O percentual do piso foi 33,23. Então, eles estão dando esse percentual apenas para quem está abaixo do piso, que na realidade não é o percentual total, eles estão equiparando ao piso, que hoje é 3.800 e alguma coisa. E os outros ainda não têm nenhum tipo de proposta. A nossa proposta é os 33 de forma linear, como você falou, sim, mas até o momento não teve nenhuma proposta. E estamos aguardando, né? Aí isso é um bate-papo primeiro com a Secretaria de Educação, não é, Márcia? Tem que dialogar com a Secretaria para a Secretaria levar essa reivindicação de vocês, é isso? Deixa eu ver a pergunta de Fernando Rego ali. Boa tarde, Edilson. Pergunta a senhora Márcia se ela é filiada a algum partido político. Fernando Rego, um abraço, Fernando Rego, viu?
Vamos para a pergunta, vamos voltar para a Eu vou pergunta. responder. Responda, Fernando Rego. Bom, Fernando, sou filiada sim, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, não tenho nenhum tipo de vergonha, mas quem me conhece sabe que eu ajo com a ética. Ser filiado é vergonhoso? Não, não é vergonhoso. Não, mas muitas vezes a pergunta ela é meio capciosa, no sentido de dizer, sim, está falando isso entendi, porque é contrário ao governo. Sim. Nós agimos de forma honesta, buscamos agir com ética. Então, o que a gente conversa com o governo é o que a gente passa para a categoria. A gente não chega aqui e vai dizer fazer espetáculo. A gente faz aquilo que está acontecendo de fato. A gente não diz nada que não esteja acontecendo. Então, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores com muito orgulho, porque eu entendo que é o partido que defende a classe trabalhadora, que lutou pela educação, que quer uma educação de qualidade. Então, eu sou filiada e não tenho nenhum tipo de vergonha e não estou para fazer nenhum tipo de politicagem. Eu faço política, eu não faço politicagem, mas eu faço com a ética e com respeito às pessoas, mesmo aqueles meus adversários. E a gente sempre conversa com a Secretaria da Educação, quando nós conversamos com o prefeito, nós conversamos com os secretários, e nós não colocamos aqui nada do que não foi dito para a gente. Então, não existe nada fora do normal, fora do que foi dito aqui. Tá respondido, meu amigo Fernando Rego. Ela bateu logo em cima, viu? Eu não levei por esse lado, não. Eu achei que era uma pergunta assim, só por perguntar, mesmo que a gente está no ano político, mas ela levou aí para o lado que deveria responder. Gente, que administração vergonhosa, viu? A Marta Leite está dizendo ali. Não se faz isso com uma classe tão importante. Aliás, ninguém merece ser tratado dessa forma. Aproveitando a deixa da Marta, vocês também estão colocando na reivindicação Vale Transporte e auxílio também? Não está tendo isso não, esse auxílio alimentação e esse... A gente está colocando o reajuste, porque desde 2017 a gente não tem nenhum reajuste no transporte e na alimentação. Então, a gente tem transporte e alimentação, mas não teve o reajuste, o repasse do reajuste dentro do transporte e na alimentação. Aí é difícil, viu? Tá tudo aumentando, viu? Rapaz, fui comprar uma penca de banana ontem, eu quase morro, 7 conto a penca de banana, eu quase caio. Aí eu peguei umas 3 assim, aí eu falei bem assim, eu vou levar essas 3, e a mulher disse, 7 cada uma, viu? Eu falei, sim senhora, eu sei. Ela se assustou quando ela viu, mas... Semana passada era 5. Era 5, 3 por 5 semana passada, bicho. Agora ontem foi 7, uma penca só. Tá tudo caro, literalmente, viu, rapaz? Até cebola ficou caro, de 7,50 um quilo de cebola. Você está comprando banana, imagina que vai comprar feijão, Rapaz, que é essencial. É porque eu tenho 2 macaquinhos lá, um de 2 e um de 5, que 3 pencas de banana não cabe 2 dias, tem que estar comprando. Eu nunca vi um negócio desse, viu? Mas está tudo caro realmente. O que os professores estão reivindicando é nada mais justo do que um reajuste para que possa acompanhar, né, essa inflação aí avassaladora. Poderíamos usar assim esse termo, que está aumentando tudo, viu? Tem gente que está vendendo carro para comprar gasolina, viu? Tão caro que está. Ô, Márcia, e esse suporte técnico é o que também na reivindicação de vocês? Não, na verdade é formação técnica para os professores eles saberem lidar com as tecnologias. Então, a gente reivindica que os professores tenham a formação técnica nesse sentido. Bom, vamos tocar num assunto que professor não pode ficar doente. É igual apresentador de televisão. No dia que o apresentador aqui adoecer, não tem um programa, porque não tem ninguém para substituir. Na reivindicação também salarial dos professores, a cláusula 7 fala sobre a questão do auxílio saúde, né? Para os professores que precisam muito, né? Eu acho que tem que ser sempre bem acompanhado, né, Marta? Isso é uma luta antiga que a gente tem do auxílio saúde. Tem alguns locais que tem, inclusive, um ambulatório, algo específico para os professores e professoras. A gente tem dificuldade de conseguir esse auxílio. A maioria dos professores que tem plano de saúde paga do seu próprio bolso. Então, não tem um plano de saúde que consiga reduzir o valor dos professores e das professoras nesse sentido. Ok, tá dado aí o recado da minha amiga Márcia Novaes, presidente
do CISPEC aqui na cidade de Camaçari, conversando com a gente. Márcia, se tiver alguma coisa que eu não perguntei que seja importante para você, a hora é agora. Na verdade, acho que você perguntou o que era necessário, o que eu quero falar aqui. Eu quero agradecer a todos e todas por estar nos assistindo. Quero chamar a atenção da comunidade de Camaçari, especificamente das mães e dos pais dos alunos, para que visitem as escolas. Chamar também os vereadores que a gente quase não tem na Câmara, mas que visite as escolas, que veja a situação das escolas, que nos auxilie nesse sentido. E quero também dizer que a gente continua com a nossa luta, com a nossa mobilização. Essa semana a gente está buscando as mídias sociais, as mídias comerciais, para poder fazer uma divulgação maior. Amanhã à tarde nós teremos uma assembleia a partir das 14 horas para distribuir material. E na sexta-feira nós teremos o dia D. Esse dia D vai ser um dia de mobilização dentro das escolas. Então cada professor, cada professora vai ver o aluno saindo, vai conversar com o pai, vai entregar um material ao pai, dizer a situação que está a educação de Camaçari e pedir ajuda aos pais e às mães dos alunos para estar mais dentro da escola, porque só dessa forma a gente consegue avançar e ter uma educação de qualidade, a educação que os filhos e as filhas de vocês merecem. Vocês merecem muito aumento, eu tenho dito sempre. Lá no Japão, professor é reverenciado. Lá o pessoal passa e tem que reverenciar, porque é o professor que marca a vida de todo aluno. Eu acho que o reajuste é mais do que justo para todos os professores, que é uma classe que precisa ser super valorizada. Agora, vocês estão nesse diálogo agora, estão buscando o bate-papo, mas depois começa a período de paralisação, para um dia, para dois, aí começa a atrapalhar tudo. Se não chegar no denominador, vai ter paralisação aí geral também das professoras? A gente precisa que o governo dialogue com a gente, que esteja aberto para pensar na necessidade do professor e da professora. Por enquanto a gente está na discussão, nos debates, buscando o diálogo com a gestão municipal, mas futuramente a gente não pode garantir que vai... O governo tem mandado representantes para esses diálogos, esses debates? Como eu falei, a gente teve 2 reuniões com o governo, especificamente com o prefeito, e a gente tem tido algumas reuniões com a Secretaria de Educação, mas geralmente com a Secretaria a gente trata mais da parte pedagógica, já que ela não ordena o financeiro. Então o financeiro é com a Secretaria de Administração. Então a gente pede que a Secretaria esteja empenhada e veja a situação dos nossos professores e professoras. 2 secretários aí, vou botar até 2 secretários, tá aí, ó, dona Neurilene Martins, secretária de Educação, sentar para dialogar a pauta pedagógica com o sindicato sobre os professores, e Helder Almeida, que é o secretário de Administração. Joaquim Bahia. Hein? E Joaquim Bahia também, né? Porque Helder é administração e o outro é financeiro, Fazenda. Né? É fazenda, claro, que é o realzinho, para poder também chegar num denominador de como pode, pelo menos, conciliar. A gente sabe que todo, às vezes, não vai, mas olha, vamos apertar aqui, vamos botar um pouquinho aqui, outro ali, para ajudar esses professores que não dá para ficar sem reajuste, porque tudo aumentou e é uma pauta essencial para a cidade de Camaçari. Obrigado, Márcia. Espaço aberto aqui, viu? Qualquer hora pode chamar, a gente está aqui. Obrigada. Nós vamos ali dar uma faturada, saco vazio não fica em pé, bolso vazio é vergonhoso. Na volta tem mais informações e notícias para você. É momento de renovar.